Você é apaixonado pelo Verstappen. Não adianta enrolar, eu sei. Nesse vídeo eu vou provar pra você 12 motivos inegáveis pelos quais eu sei que você morre de amor por Max Verstappen. É lógico, a gente aqui no canal tem essa brincadeira, né, do namorado de piloto, mas não adianta. Verstappen, inclusive, entre os seus antigos, aqueles que não gostavam dele, estão se tornando fã do cara. Nesse vídeo eu vou mostrar que você é um deles, não adianta negar. Ó, se você não quiser ficar com o coração magoado, para por aqui. Mas eu vou provar pra você 12 motivos pelos quais você é apaixonado pelo Verstappen. Quem acompanha as nossas lives de segunda, quarta e sexta ao meio-dia, sabe que a brincadeira aqui no canal é falar do namorado de piloto. É aquele cara que faz uma defesa exacerbada, quase utópica, falando sobre motivos estapafúrdios, coisas que fazem com que o seu piloto preferido seja o derrotado nessas situações, tudo conspira contra ele, enfim, mas todo mundo tem uma paixão, de fato, por algum piloto que traz alguma sensação de vontade realmente de assistir a Fórmula 1. A Fórmula 1 que eu gostava de assistir e que ainda continua sendo aquela que faz eu abrir o YouTube e procurar alguma corrida é a dos anos 80 e 90. Eu sou da era do Nelson Piquet. Entre Senna e Piquet, eu acabo escolhendo Piquet mesmo. Pronto, já criei outra quizumba para vocês falarem aqui nos comentários. Eu sempre falo com vocês que o meu namorado preferido é Jesus Cristo. Eu sou cristão e é a minha ênfase. Mas eu não deixo de negar que assistir a Fórmula 1 atual traz motivos pelos quais gostar deste ou daquele piloto faz realmente razão da gente ligar a televisão. Motivo número 1, você ama aquela Fórmula 1 das antigas. E Verstappen é um pouco a tradução disso, até a própria maneira como ele foi treinado por seu pai remete muito a um comportamento da Fórmula 1 das antigas. E Verstappen, de fato, até fala sobre isso quando a FIA começa a criar algumas dificuldades para as corridas na chuva ou aplica algumas regras que inibem essa disputa entre os pilotos mais no estilo que a gente via nos anos 80 e 90. Pilotos fazendo aquele famoso dive bomb, uma pilotagem mais agressiva, algo que nos apaixonava na Fórmula 1 das antigas, não apenas no estilo de guiar, mas no comportamento nas entrevistas, menos politicamente correto, um pouco mais falando o que está na mente e no coração, sem aquele media training. Esse é o primeiro motivo pelo qual eu sei que você ama Verstappen. Número 2, você ama quem é mentalmente forte. E essa é uma característica inegável sobre Verstappen, inclusive dita até pelos seus próprios rivais de pista. O próprio Lando Norris sempre dá nas entrevistas um destaque para a maneira como Verstappen é, esse cara bad boy, ou se bad Max, enfim, esses apelidos que ele recebe pela sua resiliência mental, essa capacidade dele de resistir à pressão, que resultou em vitórias emblemáticas, como a vitória no Grande Prêmio Brasil de 2024, saindo da 17ª colocação na chuva e vencendo a corrida, enquanto o Norris sucumbia à pressão tanto da chuva quanto do próprio George Russell. A própria pressão que Verstappen enfrentou em 2021, naquele duelo contra Hamilton, mostra que geralmente um cara que tem essa resiliência mental atrai o interesse e o apreço de muita gente. Muita gente, inclusive, gostaria que o seu piloto preferido tivesse muitas dessas características de Verstappen. É uma característica que a gente vê nos filmes de Rock Balboa, enfim, são valências, características que nós gostamos muito de apreciar em algum esportista. Número 3, você ama a pessoa que quebra o protocolo. Sabe aquele cara certinho, que vai de acordo com o livro? Lógico que eu não estou falando nem das regras, porque Verstappen parece que anda com as regras debaixo do braço. Mas eu estou falando daquele cara que quebra o protocolo, como por exemplo, na hora de sair do pit lane, quando o Verstappen consegue usar a regra de cortar o caminho e não infringir nenhuma legislação das corridas. Coisa que a gente vê nos pilotos das antigas, como o Nelson Piquet, que disparou o extintor de incêndio do carro para que ele ficasse mais leve e, consequentemente, tivesse uma melhor volta de classificação. Verstappen, jogando com as regras, consegue quebrar o protocolo, tanto na
nas entrevistas como na pilotagem, Verstappen demonstra essa característica que eu sei que você faz ficar o seu coração aceso por ele. Ele é uma pessoa que quebra protocolos. Número 4. Verstappen é uma pessoa que te apaixona porque ele faz o circo pegar fogo. Fala a verdade, você adora assistir as corridas? Não por causa que tudo vai bem do início ao final. Você quer ver derrapagem, capotagem, acidentes. Sabe aquela história de você vai no circo, você vê lá o cara domador do leão, você quer ver o leão fechar a boca e engolir a cabeça do cara, você quer ver o trapezista cair lá de cima, você quer ver o circo pegar fogo. E não tem ninguém melhor do que Max Verstappen, inclusive aqui pro meu canal. Quando ele arruma uma treta no final de semana, eu tenho certeza que a live de segunda-feira vai bombar. Inclusive essas lives aí de segunda, quarta e sexta, meio-dia, para você assistir. Eu tenho certeza que a live vai bombar. Tem muita visualização, os vídeos da semana. Quando o Verstappen cria uma treta no final de semana, eu tenho certeza que as visualizações do canal vão bombar durante a semana. Número 5. Você ama quem fala a verdade na cara. Sabe aquele camarada dissimulado, aquele cara que na tua frente fala uma coisa, nas suas costas diz outro? Verstappen não é esse cara, é por isso ser apaixonado por ele. Como, por exemplo, no Grande Prêmio do Qatar de 2024, quando numa treta com o Russell por conta da classificação, ele chegou lá pro inglês e falou: olha, eu vou enfiar sua cabeça na parede. E isso é uma coisa que a gente só assistia na Fórmula 1 das antigas. E cara que fala geralmente o que pensa, com naturalidade, sem rodeios, sem essa cena e media training, geralmente é um cara que apaixona muita gente. E por isso eu tenho certeza que você também é apaixonado pelo Verstappen. Número 6. Isso é mais ou menos o próximo motivo. Você não curte esse pessoal que faz pose pra mídia. Você já viu geralmente como o Verstappen se comporta até nas entrevistas, que ele fala o que quer falar, fala o que pensa, lembra muito Nelson Piquet, lembra muito o sogro, lembra muito os pilotos das antigas. Você vê que é mais ou menos uma conciliação de vários fatores que faz com que ele seja apaixonante aos seus olhos e aos olhos de muita gente. Fala a verdade. Você até torce pro Hamilton, mas você curte demais essas características do Max, não curte não? Número 7. Fórmula 1 é corrida e você gosta de ultrapassagens. Você é apaixonado pelo piloto que busca ultrapassagem. Olha o que acontece, por exemplo, com Lando Norris e com Oscar Piastri, apesar desse domínio da McLaren na temporada 2025, quando chega na hora de ultrapassar, os caras não tentam nunca na primeira, ficam enrolando várias voltas. É diferente do que você viu com o Max Verstappen durante o Grande Prêmio Brasil dessa temporada 25, largando do boxe, ainda tendo um pneu furado, ultrapassou todo mundo, fez um P3, quase P2. E para não dizer, pronto, agora magoou o coração de todo mundo, aquela ultrapassagem na curva 5 de Abu Dhabi, uma ultrapassagem num ponto que não era comum de fazer ultrapassagem. Dessa maneira, aguerrida de Verstappen tem sido o motivo, inclusive, pelo qual ele é comparado com Ayrton Senna muitas vezes, pela forma decisiva, intencional, que ele não titubeia, faz os seus dive bomb, mas ousa ultrapassagem. E esse é um dos motivos pelo qual você é apaixonado por ele. Não me engane, você é apaixonado por todo piloto que procura ultrapassagem. 8º motivo, você é apaixonado pela pessoa que mostra ser determinada. E isso foi uma característica que Verstappen já demonstrou no seu primeiro título. Apesar do domínio da Mercedes naquelas 3 últimas corridas, depois do motor apimentado do Grande Prêmio Brasil e com a vantagem que Hamilton abriu em Abu Dhabi, ele não desistiu de perseguir Hamilton e se manteve numa distância possível para que Hamilton não pudesse fazer um pit stop livre e que acabou resultando naquele final de Abu Dhabi, em que a Mercedes não pôde simplesmente fazer um pit stop e voltar à frente da Red Bull para a disputa final, acreditando naquele famoso safety car que iria naturalmente terminar da forma que a Mercedes achou que terminaria, mas se esqueceu do acordo que fez com a FIA. Pois é, Verstappen foi aguerrido, determinado até o final, não desistiu, e isso tem sido uma tocada comum dele em muitas vezes. Aliás, uma das críticas que eu fiz a Verstappen aqui no canal foi por conta do Grande Prêmio da Espanha de 2025, em que Verstappen, frustrado com o carro,
esqueceu de vez a coisa, acertou o Russell no meio do caminho, inclusive ele assume esse erro, ou seja, no momento em que Verstappen perdeu essa virtude dele, ele jogou fora 9 pontos, porque poderia ter chegado numa colocação melhor em P5 atrás de Russell, mas acabou chegando em P10. Bom, não sei se esses pontos vão custar o título para essa temporada 25, porque nós não estamos gravando esse vídeo na ocasião que o campeonato terminou. Mas com certeza, quando ele abandonou esse lado determinado e jogou tudo por alto, a coisa ficou ruim para o lado dele. A determinação é uma característica de Verstappen, uma característica que todos nós curtimos em grandes esportistas. Nono motivo, você ama aquela rivalidade genuína, não aquela rivalidade velada, não aquela historinha de somos amigos, igual está acontecendo entre Oscar Piastri e Lando Norris. Não, o clima está muito bom aqui na McLaren, é time papaya. Não, você gosta daquela rivalidade, estilo Senna e Prost, você gosta daquela coisa que quebra o pau mesmo, igual Hamilton e Verstappen em Jeddah 2021. E Verstappen é um cara que não nega na hora que fala dos seus rivais diretamente, quando ele não gosta de alguma manobra, não concorda com alguma coisa. É um cara que vai para cima, como aconteceu em Monza 2021, depois do que aconteceu com ele em Silverstone na mesma temporada, ou seja, uma rivalidade à flor da pele. Você ama esse tipo de coisa e esse é um motivo pelo qual você também é apaixonado pelo Verstappen. Décimo motivo, você ama um piloto raiz, aquele piloto, aquele piloto que não fica posando pra mídia. Você não gosta desse tipo de coisa, você gosta do cara que fala da ripimboca da parafuseta, que gasta o tempo ali na hora da mecânica, do setup, da técnica, o cara que mostra técnicas de pilotagem e nesse sentido, ainda mais por toda a dedicação aos simuladores, às competições agora das categorias de carro GT3 e GT4, basta você ver entrevistas como que a gente assistiu, felizmente, pelas pistas que nos proporcionou aquela entrevista no podcast deles com Bortoleto e Verstappen, o volume de informações que o Max fala sobre a parte técnica do carro. Qual é a última vez que você encontrou uma entrevista de pilotos contemporâneos falando um volume de informação sobre a técnica, setup do carro, a parte mecânica dele, tão grande como naquela entrevista, e aquilo que você acompanha até nas diversas entrevistas do Max. Nós gostamos de piloto raiz, e eu tenho certeza que esse é o 10º motivo pelo qual você é apaixonado pelo Verstappen. 11º, você ama um piloto que corre bem na chuva, dá uma saudade das manhãs de domingo dos anos 80 e 90 com Ayrton Senna. Você gosta de um piloto que mostra essa habilidade que ficou tão marcada naquele que foi um dos maiores vencedores no automobilismo brasileiro. E Verstappen realmente com performances sem sombra de dúvida, de mostrar algo diferenciado aqui no Brasil, por exemplo, mas sempre que chove o pessoal fala, tem uma chance para o Verstappen. E a gente gosta de pilotos que tenham essa habilidade nas chuvas e esse é o 11º motivo pelo qual você é apaixonado pelo Verstappen. 12º e último motivo, você ama tudo que tem um sabor, um jeito nostálgico e todas essas 12 características revelam muito o Verstappen como um piloto contemporâneo mais das antigas que existe. Essa forma como ele pega o carro lá no final do grid, ultrapassa todo mundo, como aconteceu no Brasil 2024, Brasil 2025, remete muito às performances de Ayrton Senna, performances de Schumacher, performances de pilotos mais das antigas. A gente sempre gosta desse estilo meio Hollywood, esse estilo meio rock balboa, esse estilo meio filme e também um estilo nostálgico. Por essas e outras razões, eu tenho certeza que você é apaixonado por Verstappen. Mas, enfim, coloque aí o 13º, 14º motivo nos comentários pelo qual você é apaixonado por Verstappen. Não adianta vir com essas histórias de que não gosta disso ou daquilo outro. Você sabe muito bem que você é apaixonado pelo Supermax.